Título, capítulo 2. Lembrando que na última aula nós não estudamos o capítulo 1. Na última aula foi a entrevista com o nosso excelentíssimo Mauro, que está aí nos acompanhando hoje de novo. E seguindo nosso estudo das cartas pastorais, hoje teremos agora o estudo do capítulo 2. Vamos só dar uma repassada do que a gente viu no capítulo 1, porque fazem 2 semanas, né? E se você tem a memória boa que nem eu, você certamente já esqueceu. Nós estudamos sobre as qualidades que o homem precisa ter para ser qualificado como presbítero. Vimos também a necessidade de enfrentar os falsos mestres, porque nós vimos lá no versículo 11, eles arruinam famílias inteiras. Nós vimos também como sermos sadios na fé, negando falsos ensinos e nos purificando e, consequentemente, crescendo na fé. Perfeito? Mais alguma coisa que eu esqueci do último capítulo? Na verdade, essas características eram para todos os cristãos, né? Não era só para os Isso, presbíteros, perfeito. mas os presbíteros tinham que tê-las, evidentemente. Perfeito. E todas elas tinham o intuito de uma coisa muito específica, que eu não lembro direito o que é. O contexto do livro, galera. Vamos lá. Tito, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Alguém lê pra gente, A por favor. promoção da fé, que é dos eleitos de Deus, e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Perfeito, ótimo. Diferença. Não dou nota 10 porque demorou demais para responder. Então, 9,75. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que assim como o capítulo 1, ele trará diversos ensinos e recomendações importantíssimas para nós cristãos. Perfeito? Vamos fazer a leitura por trechos, como sempre fizemos, do capítulo. Então, nós vamos comentando pouco a pouco sobre ele. Perfeito? Alguém poderia fazer a leitura dos 2 primeiros versículos, por gentileza? Tito, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu leio. Vai tirar no Joaquim Pô. Pode ler, cara. Mulheres na frente. Isso, obrigada, Teco, viu? Você, porém, fale o que está de acordo com a sua doutrina. Ensine aos homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Só até o 2, né? Isso. Muito obrigado. Ok, vamos lá. No versículo 1, nós vemos Paulo aconselhando Tito a falar apenas o que está de acordo com a sua doutrina. Tito, fazendo isso, estaria sendo exemplo para outros na fé. Como nós vimos no capítulo 1, é necessário que tenhamos fé e conhecimento na verdade. Tito, agindo dessa maneira, ele não só ia ser exemplo na fé, mas iria também ir contra os falsos mestres, pois esses falsos mestres ensinavam muitas coisas, mas que essas coisas não eram verdade. Às vezes eles deturpavam essa doutrina para tentar encaixar no discurso deles. E fazendo isso, ele consequentemente iria promover a fé que é dos eleitos de Deus, do pleno conhecimento da verdade, perfeito? Eu gostaria só de fazer um pequeno adendo que eu esqueci de fazer esse comentário no começo da aula, que hoje veio a calhar muito, eu estava nas redes sociais, no TikTok, e me apareceu uma igreja luciferiana. Alguém já ouviu falar disso aí? É uma nova heresia que está surgindo aí, e me fez pensar muito porque cai muito com o que estamos estudando. Eles dizem falar a palavra de Deus, eles dizem falar a vontade de Deus, quando na verdade pregam não completamente o contrário, mas pregam um novo evangelho que na verdade não é o evangelho, eles pregam alguma coisa além dessa doutrina. E isso nos relembra como é importante estarmos firmados no conhecimento da verdade, no pleno conhecimento da verdade. Então, é só uma pequena adenda aí, se vocês encontrarem um luciferiano aí, não sei se eles se chamam assim, fiquem bem longe. É tudo heresia do grau mais alto possível, viu? Eu fiquei surpreso com o grau de heresia. Bom, mas vamos seguir aqui para o versículo 2. Depois dei uma pesquisada. Igreja Luciferiana, Rio de Janeiro. É bem bizarro. É bem bizarro. Bom, no versículo 2, nós vemos que Tito não só tinha que ser exemplo na fé, mas ele deveria também ensinar outros, incluindo aqueles mais velhos que ele.
encorajando-os a serem mais moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, amorosos e perseverantes. E todas essas características, elas coincidem com o que nós lemos nos versículos de 6 a 9, lá do capítulo 1. E isso reforça a necessidade de nós, cristãos, buscarmos cada vez mais essas características. Porque dessa vez, teremos fé e conhecimento na verdade, que conduz à piedade. Com fé e conhecimento fundamentados na esperança da vida eterna. Nós estaremos promovendo a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E não estaremos necessariamente fazendo isso por palavras. Não necessariamente, pode falar, Gui. Não, pode terminar, depois eu completo. Ah, tá. Não necessariamente vamos estar fazendo pela pregação do evangelho, estaremos fazendo pelo nosso exemplo de vida cristã, sendo amorosos, sendo sadios, sendo sensatos, sendo moderados, coisas que às vezes eu falo um pouco em si. Mas se praticarmos isso, estaremos promovendo a fé, que é o dever de todo cristão. Pode falar, Gui. Eu só ia comentar que esse e o próximo versículo também vai falar sobre os mais velhos ensinando os mais jovens, né? Obviamente, os mais velhos que estão na sã doutrina, né? Que promovem essa... como é que é mesmo? Esqueci agora. Que promovem a fé, né? E o conhecimento que se fundamenta o conhecimento da verdade que conduz à piedade, né? Porque muitas vezes o que eu vejo é jovens não querendo escutar os mais velhos. Isso acontece muito, acontece com bastante frequência. Acha que, sei lá, os mais velhos são muito conservadores demais, ou que, né, isso aí já é passado, já ficou para trás. Meu amigo, os princípios bíblicos são eternos, né? Não foi nada atualizado as escrituras, né? Então, eu vejo uma carência não, mas um desdém, assim, dos jovens em, às vezes, desprezar o ensino dos mais velhos. Né? Às vezes o mais velho vem corrigir, orientar, sabe, de novo, esse cara enchendo meu saco, sabe? Mas isso é para orientar para que a gente esteja nessa doutrina, né? Porque muitos deles já são experimentados, já passaram por muitas coisas que nós passamos, e sabem como nos orientar da melhor maneira. Você vê que nós aqui, às vezes, temos um grupo aqui, né, que a gente não sabe se orientar muito bem. Alguém faz alguma coisa, porque você é burro, né? Então, os mais velhos vão ter mais sabedoria em no falar, no agir, né, no como orientar de maneira correta do que nós que ainda estamos amadurecendo, né? Então, às vezes acaba sendo um certo desprezo mesmo com os mais velhos. Isso é um cuidado que nós temos que ter, porque isso é um mandamento bíblico, né? Os mais velhos tinham que estar mais jovens, os mais jovens tinham que aprender com os mais velhos, obviamente, né? Então, não tem como haver esse desprezo para os mais velhos. Então, jovens, quando os mais velhos vêm falar com você, ouça com atenção o que eles estão falando, né? Preste bem atenção, leve em consideração, compare com as escrituras o que ele está falando e veja se realmente está de acordo ou não com essa doutrina. Se estiver, meu amigo, corrija o seu modo de viver e agradeça pela correção. Não vai levar tudo para o coração achando que tudo é pessoal. Não, a maioria deles, né, querem o seu melhor, querem que você cresça e continue nessa doutrina. Perfeito, Gui, muito obrigado. E, na realidade, era bem o que estava acontecendo aqui entre Paulo e Tito, né? Paulo estava ensinando Tito, e Paulo certamente era consideravelmente mais velho que Tito, e Tito estava como um bom jovem, um bom, não vou dizer discípulo, mas aprendiz de Paulo. Ele estava ouvindo e retendo o que era bom, e transmitindo isso a homens confiáveis. Não é aqui que vai falar, né? As palavras que te passei, passe a homens confiáveis, isso é 2 Timóteo 2:2, mas pode ser muito bem aplicado aqui. Tudo que aprendemos, quer seja com alguém mais jovem do que nós ou mais velho, nós devemos passar para próximos. O conhecimento não deve ficar apenas em nós. Devemos promover a fé que é dos eleitos de Deus. Vamos seguir aqui na leitura? Alguém lê, por gentileza, dos versículos 3 ao versículo 5, por favor. Eu leio. 3 a 5? Ok. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.
Perfeito. Muito obrigado, Teco. Bom, vamos lá. A partir do versículo 3 aqui até o 5, nós temos orientações especificamente às mulheres, ok? Mas, claro, podem ser aplicadas a qualquer cristão. Enfim, Tito tinha que ser exemplo não só para homens mais velhos, mas também para mulheres mais experientes, as encorajando a serem reverentes, isso é, piedosas, não serem apegadas a muito vinho e não caluniadoras, mas elas deviam ensinar o que é bom. E o que é bom, de acordo com o contexto aqui? A promoção. Ei. Um de cada vez. Não serem caluniadoras, escravizadas muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Sim, mas não. Nota Para que a 10 eu palavra vou de segurar, Deus né? não seja difamada. Sim, mas não também. Nota 10, mas vou segurar um pouquinho, vai. Como diria Enio, né? Qual que é a pergunta? É no contexto do livro que você está falando? Mas aí, perfeito, a propagação do evangelho, a promoção da fé que é dos eleitos de Deus, ok. Nós, lendo o texto, nós podemos pensar em muitas coisas, como foram muito bem citadas aqui. Podemos pensar no evangelho, que de fato é bom e é muito bom, mas podemos pensar em coisas normais no nosso dia a dia também, como boas maneiras, sobriedade, amor, etc. Quando nós lemos o texto e aplicamos aqui no contexto, eu acredito fortemente que Paulo estivesse falando para Tito para que ele ensinasse elas a serem piedosas, reverentes, para que assim elas pudessem promover a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da piedade, para que elas pudessem ensinar as mulheres mais jovens a serem assim também. Ok? Alguém tem algum comentário sobre esse trecho? Pode falar, Lê. Sim, eu até deixei anotado nessa passagem, né, que isso seria ensinar a serem sábias e a serem compromissadas com o papel que Deus nos deu, né? Porque até esses tempos a gente estava comentando, acho que em uma outra aula, sobre algumas mulheres saírem para trabalhar, outras ficarem em casa e etc. Né? Não vem ao caso destrinchar sobre isso, mas Deus nos deu um papel, né, muito claro mesmo. E a gente precisa fazer e cumprir esse papel com tamanha sabedoria quanto qualquer outro. E para que a gente possa ensinar justamente outras mulheres. Então, se eu tenho conseguido aproveitar e ser comprometida com o papel que Deus me deu como mulher, e ser sábia dentro desse compromisso, eu consigo ensinar outras mulheres mais novas. Então, para que eu possa ensinar, eu preciso viver. E para viver, eu preciso entender qual é o meu propósito como mulher, qual é o meu compromisso, qual é o papel que Deus me deu. Né, e ser feliz, ser sábia nesse papel para poder ensinar outras. Então, eu tenho isso anotado para não esquecer. Perfeito, muito obrigado, Lê. Pode falar, Carol. Meu pai quer falar aqui. Então, complementando ali o que a Letícia falou, né? Assim, o papel da mulher é o papel da mulher. Por exemplo, ser mãe cabe só às mulheres serem, né? E é isso que Deus quer para as mulheres, certo? Então, não há como delegar isso, tá, a uma outra pessoa. Você pode delegar, mas se você delega, você não está fazendo a vontade de Deus, né? Certo? Eu acho que é isso, então, que está sendo falado aí, para as pessoas assumirem os seus papéis, assim como os maridos têm que assumirem os seus papéis também, né? Amando a esposa, a ponto de se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja, né? Sustentando, né? Dando tudo que elas precisam, tá? Para incentivá-las também a aceitarem a submissão ao marido, né? Elas vão sentir prazer de estar submissa, de estar acompanhando, né, um homem, né, que a ama dessa forma, tá? Então, fica uma coisa sempre prazerosa, e o casamento, né, vai acabando se completando, porque vai ser de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, se cada um está no seu papel,
tudo vai bem. E é sempre a palavra de Deus, né, que Deus nos deixa, que deve ser a direção. Perfeito, muito obrigado, Ciro. E eu gostaria de ressaltar uma coisa sobre a palavra submissão, porque nós vemos no nosso mundo hoje que submissão foi deturpado para uma coisa muito negativa. E vamos, participação especial da moto, vamos observar o que seria a submissão. Vamos separar a palavra, vamos trabalhar na palavra. É submissão, abaixo de uma missão. E que missão é essa? É a mesma missão do homem. E qual que é a missão do homem? A da propagação da fé aos eleitos de Deus. E o amor a Deus. E nós temos outros textos que suportam que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Então, num relacionamento onde está baseado no verdadeiro amor, ou seja, está baseado no amor de Deus, não tem discriminação, não tem... Esqueci a palavra. Não tem atrito quando o assunto é a liderança espiritual da família. É, um relacionamento baseado no amor de Deus, ele está fadado a ser bem sucedido. Amando a Deus e sendo piedosas, as mulheres poderiam amar ainda mais a seus maridos e filhos, assim como seus maridos poderiam amar ainda mais suas esposas e seus filhos. Sendo exemplo na fé, essas mulheres mais experientes, e promovendo a fé aos eleitos de Deus. Pode falar, Gui. Eu ia comentar que justamente essas mulheres piedosas, né, ajudariam mulheres que estão a caminho da piedade, que seriam as mais jovens, e que estão caminhando num caminho piedoso, a transformarem seus lares em lares piedosos também. Porque tudo isso promove a fé. Né? Você buscar ter um lar piedoso promove a fé. Você está submisso ao seu marido, e seu marido te ama, como você me citou, amar você como amar a esposa como Cristo amou a igreja, tudo isso promove a fé, inclusive a dos filhos. Né? Os filhos vendo esse bom exemplo, oxente, né? Vão ter uma boa base piedosa para que promovam também a sua fé, para que a fé dos filhos também seja promovida tendo exemplo dos pais em casa. Né? Então, se todos estiverem nessa promoção da fé, meu amigo, isso aí não tem fim. Né? Todas nós vamos crescendo mutuamente na piedade, né? Nos caminhos do Senhor, nesse caráter de Deus. Né? Perfeito, perfeito. E se todos crescem na promoção da fé, a palavra de Deus não teria como ser difamada, e muito menos questionada, pois todos estariam sujeitos a ela, tanto maridos quanto esposas. Não haveria quem estaria num degrau acima quando a gente diz no material. Os dois estão servindo o mesmo propósito, a promoção da fé aos eleitos de Deus. Perfeito? Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta sobre esse trecho? Ok, vamos seguir então com a leitura. Vou pedir que alguém leia dos versículos 6 ao 8, por favor. Posso ler? Vamos lá. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Perfeito. Agora, nesse trecho, o aconselhamento vai para nós aqui que estamos no estudo, né? Todos jovens. Tito deveria ser exemplo para eles também. Ele deveria incentivá-los a serem prudentes. Ou seja, esses jovens, eles deveriam viver de uma maneira que fosse congruente com uma vida cristã. Não é lembra que a gente começou lá no versículo 1? Você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina. Tito, sendo jovem, devia ensinar outros jovens a falar de acordo com o que estava na sua doutrina, a viver de acordo com o que estava na sua doutrina. Perfeito? Para que assim a fé fosse promovida, a fé dos eleitos fosse promovida para todos. O versículo 7, ele traz um ensinamento muito importante para aqueles que querem ensinar ou estão ensinando outras pessoas. Antes de ensinarmos, devemos ser exemplo para eles. Devemos fazer o que é bom. Devemos promover a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Devemos, de acordo com nossa maneira de viver, devemos, de acordo com a maneira que vivemos, demonstrar
a fé que é dos eleitos de Deus. Devemos mostrar a piedade que temos, como somos reverentes a Deus. E, vamos ser bem sinceros, para o jovem, às vezes é muito difícil isso. Mas tem de bom ânimo. Nós temos um exemplo que venceu esse mundo e se seguirmos de acordo com os ensinamentos dele, vai ser bem fácil vencer esse mundão aí que tanto nos assola, tanto nos enfrenta. Pode falar, Carol. Ou é o Ciro de novo? É o Ciro, filho. Por favor, Ciro. Ciro fala muito. Assim, Palestrinha. eu queria dizer, né, assim, não é só para os jovens, né, certo? Tá? Tem coisas aqui que pegam para a gente, né, assim, mesmo depois de passado um tempo em Cristo Jesus, Um bom né, tempo, às vezes, né? às vezes um bom tempo, né, sobre conduta, né? E a conduta, fala, mas a conduta agora você consegue acertar mais. É verdade, agora eu consigo acertar mais. Mas aí tem a parte de baixo. Use palavras certas, né? Meu, como é difícil, né? Certo? Você tem que usar as palavras exatas dentro de um contexto, e para aí você precisa do quê? De muita sabedoria, né? Certo? E aí sim a gente precisa ter um amadurecimento na fé, né? Para usar uma palavra no momento certo, dentro do prazo certo, né? E uma coisa que eu vejo muito, sempre que eu falo com uma pessoa mais velha, ela fala assim, você fala tal, o que aconteceu? Vamos orar. Vamos orar. Em vez de começar a falar assim, faça isso ou faça aquilo, né? Vamos orar a respeito desse assunto, né? E a oração é boa para que a gente possa refletir, né, sobre o assunto dentro da palavra de Deus, tá? Para isso, aí e só aí, né, você possa tomar uma atitude com relação àquilo que foi falado. Perfeito, muito obrigado. Pode falar, Gui. Eu ia falar, né, que tudo isso aqui justamente visa uma vida piedosa, né? E penso eu, ao ver essas coisas aqui, né, o versículo 5 vai falar no finalzinho, lá, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, e aqui no versículo 8, no final também ele fala, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Parece que o objetivo de uma vida piedosa é silenciar as pessoas que estão contra os adversários do cristianismo. Aqueles que pregavam falso, aqueles que não estavam na sã doutrina, que é o que ele começa no capítulo 2. Né? Então, com uma vida piedosa, nós podemos, ele fala, né, ser irrepreensíveis. Eu não tenho o que falar. Né? Não tenho o que falar dessa turma aí, porque de fato são cristãos legítimos. Né? Então, quando é que nós vemos muitas vezes algumas pessoas, até mesmo da igreja, de Cristo, ou de outras, de alguma outra, de uma denominação, para ser mais correto, né? De uma denominação, que você vê que a pessoa não leva nada a sério. Né? Então, gente, como é que a gente vai crer no que a pessoa fala, se nem ela faz o que ela crê, nem ela segue o que ela crê? Né? Então, penso que a vida piedosa, né, evita ali até mesmo essa acusação de adversários ao cristianismo. Ao verdadeiro cristianismo. Perfeito. Só antes de passar a palavra para o Mauro, é interessante a gente analisar que isso também é uma coisa que estava sendo falada lá nos versículos 12 e 13 do capítulo 1. Porque os cretenses eram chamados de mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. E se eles agissem de maneira sadia, os adversários teriam vergonha de falar isso. Porque seria mentira. Não teria sustentação para falar sobre isso. Pode falar, mano. Eu ia mencionar o versículo 6 ali, né, quando diz o ensino, da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes, né? Essa palavra deriva de que o jovem deveria ter a sua vida sob controle, uma vida de equilíbrio, porque numa cultura da qual ele está vivendo, tanto o paganismo e como também esses falsos ensinos, a única maneira dele realmente promover a fé que é dos eleitos, né, e viver essa fé e no conhecimento fundamentado na verdade, ele tendo uma vida equilibrada, porque eu também já tive uma certa idade e faltava muito equilíbrio muitas vezes para mim. E muitas vezes eu estava por exemplo, numa reunião, eu lembro muitas vezes, e que se falava algo, eu nem tinha ouvido para ouvir, eu já queria entrar, já queria dar meu ponto de vista,
E hoje eu me arrependo profundamente. Então, eu não tinha uma vida equilibrada, né? Eu realmente não estava, daquela forma, promovendo a fé que é dos eleitos. Então, Timóteo está encorajando esses jovens também, de alguma forma, né? Uma das maneiras deles promoverem essa fé que é dos eleitos é eles terem essa vida né, no caso, prudente, que é uma vida sob controle. Então, é de suma importância a esses jovens, né, ter uma vida sob controle. Obrigado. Muito obrigado, Mauro. Ótimo comentário. E a gente pode resumir isso que nós devemos mostrar seriedade naquilo que falamos. Nós devemos mostrar integridade nas nossas vidas. Devemos mostrar, de fato, quem nós somos. E, de fato, a quem nós servimos. Porque não adianta nada falar que sou de Cristo e agir como se eu fosse de Pedro. Falo sou de Cristo, mas não sou prudente, não sou controlado, como o Mauro bem falou. E nós seguimos no versículo 8, nós vemos que a nossa linguagem, não só nossas ações, mas a nossa linguagem também deve ser sadia e irrepreensível. A partir da nossa linguagem, nós devemos divulgar a fé, que é dos eleitos de Deus. Nossa linguagem não deve difamar, atacar ou menosprezar alguém, principalmente dentro do corpo. Pelo contrário, a nossa linguagem deve mostrar piedade e respeito a Deus e ao próximo. Se nós prosseguirmos dessa maneira, nós estaremos mostrando a quem servimos, por que servimos, para a promoção da fé. Estaremos seguindo o ensino que Cristo nos dá lá em Mateus 5,16. Nós estaremos sendo luz e levando glória ao Pai por meio das nossas ações e de nossas falas. Se estivermos assim em nossas vidas, aqueles que nos criticam vão ficar envergonhados, pois seremos irrepreensíveis e estaremos demonstrando uma vida piedosa voltada para a promoção da fé que é dos eleitos de Deus. Perfeito? Alguém poderia, por gentileza, então, primeiro, né, comentários. Mais comentários. Comentários sempre agregam, por favor. Bom. Eu vou fazer um. Tá mastigando. Era só esse comentário. Cadê? E como essa questão de linguajar, podemos dizer assim, é uma coisa que eu vejo que não só os jovens, mas muitas pessoas, né, têm problema na forma de falar, e fala muita besteira, fala muitas palavras de baixo carlão, né? Então, a nossa cultura brasileira, eu acho que prejudica um pouco isso, né? É uma linguagem muito suja, muito de duplo sentido e tudo mais, e viver nesse meio e tentar evitar isso muitas vezes é difícil, né? Não é uma luta fácil, né? Porque é uma coisa que nos escraviza mesmo, né? Então, eu acho que, levando em consideração só o modo de falar, é extremamente complicado aos meus ouvidos, né? E eu acho que é o ouvido da maioria, quando vemos cristãos falando besteira assim sem fim, enfim, né? Então, é uma questão que o modo do que falamos pode tanto promover quanto despromover, se é que existe essa palavra, né? A fé. Então, tem que tomar muito cuidado, claro, com todas as características, mas com o falar, né? Porque às vezes o nosso contato principal com as pessoas é falando, né? Então, a forma que falamos, e às vezes falamos muitas coisas e muitas bobagens também. Um grande exemplo que eu posso dizer, eu vou só falar uma frase e vocês vão reconhecer quem que disse essa frase. Se Papai do Céu deixou você ver, deixou você sentir, deixou você tocar, não é tentação. Talvez você não conheça nem quem falou essa frase, mas pode ser que você já tenha ouvido ela. E olha que despromoção da fé que é. Porque sabemos muito bem que é uma mentira, mas é pregado como algo comum no nosso mundo. E, às vezes, nós não, na questão de ser sadio na nossa fala, às vezes nós precisamos adaptar o nosso linguajar para o meio que estamos inseridos. Vamos supor que eu venha aqui todo shakespeariano falar para vocês. Se observarmos a longínquidade das estrelas, vai ter gente aqui que vai olhar para minha cara e vai falar, amigão, fala português, por favor. E vão ter aqueles que vão ficar, nossa, que bonito, ele fala esquisito, que bonitinho. Tem lugares que, se vamos promover a fé,
nós teremos que ter um linguajar um pouco diferente, principalmente no nosso Brasil, que é tão extenso e tem tantos dialetos e sotaques, etc, etc. Ser sadio na linguagem não está só nas palavras de baixo Carlão, está também na maneira com que nós nos portamos em meio a diferentes grupos. Mas enfim, pode falar, Lê. É só mais uma complementação, né? Porque acho que tudo já foi dito, mas eu gosto muito de estudar e falar sobre comunicação. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de pensar sobre como a gente aprende a se comunicar de uma forma e a gente pode reaprender diversas vezes durante a nossa vida. E existem várias pessoas que não necessariamente são cristãs, mas que estudaram sobre nas suas profissões, enfim, escreveram livros, né, sobre comunicação. E não que a gente precise desses autores e desses livros, porque a gente tem a Bíblia, mas a gente pode aprender, a gente pode reaprender várias e várias vezes sobre como se comunicar melhor. Porque a forma como a gente trata as pessoas com a nossa comunicação, é o que o Gui, ou você estava falando, não me lembro quem, pode promover ou despromover a fé. Então a gente precisa mesmo, e não é uma coisa que, mas eu sou assim, esse é o meu jeito de falar. Não, o nosso jeito de falar tem que ser o mesmo de Cristo. Cristo era manso no falar, Cristo era compassivo, Cristo era bondoso na sua fala, mesmo sendo firme também, mesmo dizendo coisas muito duras e difíceis de se ouvir. Mas a forma como a gente fala é muito importante, e a gente pode melhorar. Só que vai exigir muita sabedoria, muito estudo da palavra, e até contato com formas, né, meios que hoje a gente tem também de aprender como montar uma frase para que ela não seja uma frase violenta, uma frase grosseira, ou como a gente pode expressar uma ideia, onde a ideia conquiste um objetivo claro, seja claro, né, a nossa comunicação. Porque tudo isso pode ser muito bem usado para o reino. A gente precisa mesmo falar sobre comunicação. Uma vez eu comentei com uma pessoa, né, olha, tudo bem, era uma pessoa bem próxima, então eu podia falar assim, né? Mas eu falei, olha, você tem muitas coisas sábias para dizer, mas a sua forma de dizer me machuca. Então, tem muitas coisas boas que eu gostaria muito de aprender, mas a forma como isso é dito não tá sendo legal para mim. Então, talvez a gente... Não era o Gui. Então, a gente pode mesmo ter muitas coisas sábias para dizer e falar de uma forma que afaste as pessoas. Então, não é só o conhecimento, né? E principalmente o amor. O amor nessa fala, o amor nessa comunicação, que enfim, né? Não cansamos de falar o quanto o amor une todas as coisas, mas falar sobre comunicação, para mim, é um ponto que eu particularmente gosto muito, porque já sofri, já vivi na pele comunicações, tanto que fizeram comigo, quanto eu fiz com as pessoas que não foram sadias. E a comunicação é algo que eu tenho muito a aprender, porque aqueles que me conhecem sabem que eu não sou um exímio comunicador. Eu não sou assim... Eu posso ser eloquente, mas não sou muito claro, muitas vezes, no que estou falando. E às vezes pareço um trem passando por cima de um Corsinha, né? Quando, na verdade, eu só queria fazer um afago. Mas, enfim, temos que aprender de diversas maneiras. Toda forma de ensino é útil se usarmos a palavra de Deus como guia. Pode falar, Carol ou Ciro. Eu só queria estender um pouco, talvez até fugindo um pouco do texto, né? Mas ainda dentro do contexto cristão, né? De que, assim, nós somos cristãos não apenas na igreja, certo? Nós somos cristãos. Então, quando estamos fora da Irmandade, no dia a dia, devemos fazer o máximo esforço, né, para ter o mesmo procedimento, tá? Veja só um caso, né? Eu saio da igreja, né, da congregação, saio, vou trabalhar, né? Aí a primeira pessoa que eu pego para falar, em vez de abençoar, eu amaldiçoo, né? E aí? Minha cidade é um ovinho, certo? Tá vendo aquele cristão lá? Passou aqui, falou isso, isso e isso, né? A quem que eu vou falar mal? Do Ciro ou do nome de Cristo? Né? Então, a gente tem que estar pensando sempre, né, nas nossas atitudes.
né? A gente tem que estar pensando sempre, eu acho que como a Letícia falou com muita propriedade, né? Como nos comunicamos, tá? E eu não sou muito bom exemplo disso, não. Porque às vezes eu peco dentro de casa, tá? Na minha pequena igreja, certo? Por quê? Porque às vezes eu quero me comunicar e a forma como eu me comunico acaba machucando as outras pessoas, tá? Mas, de novo, eu sei por que atualmente, né? Certo? É por causa do meu sentimento. Meu sentimento atrapalha a minha comunicação, né? Se eu conseguisse pôr uma caixinha no meu sentimento e deixasse a razão entrar na hora de falar, ia ficar bem mais simples. Acredito que é um problema que eu e o Ciro temos em comum. Porque quantas vezes eu já não ouvi aqui dentro de casa mesmo, Daniel, ou, vou dizer, dentre os meus amigos, Daniel, você é muito esquentadinho. Ó, o Guilherme até levantou a cabeça. Mas, Esse fui eu que falei. sim, de fato, não só você, mas muitas pessoas me disseram, porque de fato, muitas vezes sou. Eu brinco, né? Às vezes eu sou mais Pedro do que Cristo. Mas é algo que temos de trabalhar. E sejamos piedosos, sejamos reverentes para trabalharmos melhor na promoção da fé, que é dos eleitos de Deus. Firmemos nosso conhecimento na verdade e na piedade. Certo. Então vamos seguir aqui com a leitura? Alguém poderia, por gentileza, fazer a leitura dos versículos 9 e 10, por favor? Posso ler? Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem-se atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Perfeito. Muito obrigado. Esse trecho, ele está remetendo aos escravos, que eram muito comuns na época, se nós formos analisar historicamente. Paulo está dizendo para Tito encorajá-los a não roubarem. Pelo contrário, eles devem ser exemplo para seus mestres. Eles devem mostrar que são dignos de confiança, porque dessa maneira os ensinos de Deus vão se tornar atraentes. A fé dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade seriam promovidos se os escravos agissem dessa maneira. Uma aparição especial do meu irmão. Mas vamos seguir. Eu queria fazer uma pequena pausa nesse texto para a gente discutir algo muito importante, porque na nossa história, eu digo história da humanidade, esses trechos já foram deturpados para fazerem coisas absurdas. O texto ele está falando sobre escravos, certo? Então isso significa que nós podemos escravizar e tomar escravos para nós. Eu posso ir ali no Mercadão Municipal de São Paulo e comprar 15 escravos, vamos embora, vamos carpir um lote. Eu posso, né? Claro que não. Não, mas a resposta curta é não. Mas, para responder isso, nós devemos pensar no maior mandamento. E qual que é o maior mandamento? Um de cada vez. Muitas respostas me deixam confuso, gente, por favor. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Acredito que nenhum de nós queira que a nossa liberdade seja cessada por qualquer que seja o motivo. E o mesmo certamente se aplica ao nosso próximo. Porque se amamos nosso próximo, estamos amando a Deus. E se amamos a Deus acima de todas as coisas e não amamos nosso próximo, somos hipócritas. Enfim, poderíamos falar sobre horas sobre a hipocrisia, mas não é o assunto aqui. Não estaremos promovendo a fé se o fizermos. Ok, mas se nós não podemos ser escravos, então por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo escreveu, por exemplo, a carta a Filemon. Para nós termos uma resposta concreta sobre isso, nós precisamos analisar historicamente o contexto na qual a carta estava inserida. A ilha de Creta ela era parte do território romano e era um centro comercial importantíssimo para eles. E para os romanos, era comum haverem escravos. E nem sempre o escravo era
resultado do comércio de pessoas. Muitas vezes os escravos eram ou devedores que estavam quitando a sua dívida, que tinham que se submeter a trabalho escravo, ou às vezes eram apenas cidadãos de um território inimigo que foram conquistados por Roma e haviam perdido seus direitos. Por não serem cidadãos romanos, eles eram considerados bárbaros e por isso não tinham o mesmo direito do romano. Paulo, ele escreve isso como uma forma de incentivo a esses que estavam em uma situação de escravidão. Porque uma vez que eles não possuíam bens materiais, eles poderiam muito facilmente serem tentados a roubarem de seus mestres, que normalmente eram ricos. Se eles agissem de uma maneira que promovesse a fé dos eleitos, eles poderiam fazer com que seus mestres aceitassem o cristianismo e também entendessem que ter escravos não era uma coisa sadia para a fé. Apesar do mundo dizer que essa era a tendência. A gente poderia ir lá para Romanos 12, versículo 2, né? Transformar a mente para experimentar qualquer que seja a boa vontade, a boa e perfeita vontade de Deus. Mas, enfim, outro contexto, não vamos entrar a fundo nisso. E se nós olharmos nossa história, quantas vezes as pessoas não deturparam as palavras de Deus, não só com esse texto, mas muitas outras, para fazerem absurdos. E nós não podemos negar que isso aconteceu, porque de fato aconteceu. E não é algo muito antigo na nossa história. É bem recente, por sinal. Se nós observarmos, até menos de 150 anos, tínhamos escravizados aqui no Brasil ainda. E isso é algo lastimável. Uma despromoção enorme da fé. E nosso trabalho, claro, é se opor a isso, mas não necessariamente militar contra isso. Devemos nos opor, mostrando qual que é o posicionamento das Sagradas Escrituras sobre isso. Se formos militar, que militemos dessa maneira. Pode falar, Gui. Até porque, né, tem uma escravidão que é muito pior do que a escravidão humana, que é a escravidão do pecado. Essa escravidão era de qual eles tinham que se livrar. Se eram para ser escravos ou para serem livres, podiam ser livres e continuar a ser escravos do pecado. Né? Então, eu acho que o foco das Escrituras é justamente mostrar que existe até uma escravidão pior do que essa. Né? Por mais que eles não tivessem direitos aqui civis quase que nenhum, se é que tinham algum, né? A escravidão mesmo que eles tinham que evitar era do pecado. Por isso que Timóteo e Tito iriam instruir os servos a promoverem a fé, porque assim também fugiriam da escravidão do pecado. Perfeito, perfeito. Não só a promoção da fé, mas a piedade nos faz estarmos bem longe da escravidão do pecado. Porque se somos piedosos, mostramos que o pecado não tem vez na nossa vida. Pode falar, Mauro. Quando o ensino vem para ensinar os escravos, tudo isso está corretíssimo que vocês estão falando. Eu vejo também que era uma grande oportunidade dos escravos promoverem a fé. Eles estavam debaixo do jugo dos seus senhores. Os seus senhores não iam aos domingos para a reunião da igreja. Então, esses escravos tinham uma grande oportunidade de promover a fé que é dos eleitos, demonstrando quem eles eram. E trazendo para nós hoje, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, bem provável que os nossos patrões, os nossos encarregados, bem provável que no domingo eles não vão chegar lá porque, no culto. Mas eles têm uma grande oportunidade, porque nós estamos lá. Nós estamos lá para promover esta fé. E eles têm que ver em nós Jesus Cristo. Eles têm que ver em nós que nós realmente somos aqueles que foram resgatados das trevas e que Jesus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E se eles verem isso em nós, nós estaremos promovendo a fé que é dos eleitos, e esses que estão sobre nós, no nosso dia a dia, eles vão conhecer Jesus. Então, o que nós precisamos realmente estar lá, como aqueles que estarão promovendo a fé que é dos eleitos. Obrigado.
Muito obrigado, Mauro. Ótimo comentário. Bem sadio na fala, bem sábio. E às vezes tem casos de irmãos que têm empresas e têm seus irmãos em Cristo como, não vou dizer subordinados, querendo ou não, são subordinados, né, de certa maneira, e eles devem ser exemplo também, porque se eles estão ali diariamente convivendo dentro do corpo, aí a aprovação vem em dobro, né? Porque eles têm que demonstrar não só para os subordinados que não são cristãos, mas provar novamente para aqueles que são seus irmãos o quanto eles são piedosos, o quanto eles são tementes a Deus e o quanto a promoção da fé é importante para eles. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos seguir dos versículos 11 ao 15. Alguém poderia fazer a leitura, por gentileza? Eu posso. Tá ouvindo? Pois a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela calma. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Perfeito. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Aqui é o trecho final, né, do livro. E, novamente, nos traz algo muito importante para enfrentarmos as falsas doutrinas, que hoje em dia está muito comum. A graça de Deus, no versículo 11, nós vemos que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Não a um grupo distinto. Não há grupos exclusivos para Deus. Todo aquele que crê nele terá vida eterna. Não existem aqueles a quem Deus escolheu previamente servi-lo. Né? Como se ele olhasse assim e falasse, o Mauro, o Guilherme, ali, o Daniel, o Davi, esses aí tudo bem. Agora o resto, né, não é tão interessante. Ele chama todos. Basta atendermos o chamado e sermos piedosos, sermos reverentes a ele e trabalharmos na promoção da fé, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus e viver de acordo com o Evangelho. Perfeito? Nós vemos muito hoje que diferentes grupos religiosos dizem que eles são os escolhidos. Não, que nós fomos os escolhidos por Deus, porque fulano recebeu a revelação divina e por isso nós somos os escolhidos. Só um instante que chegou gente aqui em casa. Não, foi impressão minha. Eu tô ficando maluco, gente, desculpa. Mas nós devemos mostrar que os escolhidos de Deus são todos aqueles que escolheram a Ele. É uma via de mão dupla. Somos escolhidos por Deus porque nós escolhemos a Ele. Não é algo exclusivo para um lado. Só um instante que chegou mesmo. Perfeito, estamos de volta. Ao final da aula, depois da aula, eu explico o que aconteceu para aqueles que não estão informados. Eu peço perdão aí pelas interrupções constantes, viu? Bom, nós seguimos então no versículo 12 e vemos que a graça nos instrui a sermos piedosos e nos instrui também a renunciarmos os nossos desejos carnais. Se fizermos assim, nós vamos viver santificados e puros, como nós vimos lá no final do capítulo 1. E aplicando no contexto do livro, nós vemos que a graça nos instrui à promoção da fé dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento na verdade, que conduz à piedade. Assim, como nós vemos no versículo 13, nossa, olha, gente, eu acho que eu vou dar 180 mil aulas para vocês e minha dicção nunca vai ficar boa. Assim como vemos no versículo 13, nós aguardamos a gloriosa manifestação do nosso grandioso Deus e Salvador, que é Jesus Cristo. Estamos aguardando o retorno dele, mas, enquanto ele não retorna, nós devemos promover a fé,
Devemos transmitir o pleno conhecimento e devemos ser conduzidos cada vez mais e mais à piedade. Não é algo que nós vamos estagnar. Não é, cheguei no Tier Plus aqui da fé, no Tier Master, eu já sou radiante na fé, posso ficar tranquilo. Não, é algo constante. Só vamos chegar na fé absoluta, acredito eu, no dia que Cristo voltar e nos levar para Ele. Porque aí nem vamos precisar mais de fé, né? Porque estaremos face a face com Ele. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse pequeno trecho? Ok, então vamos seguir então para o versículo 14, que nós vemos que Cristo se entregou por todos nós com um único propósito. E que propósito é esse? Quem não Para sabe, nos pode falar. purificar e nos redimir de toda a iniquidade que habitava. Perfeito. Quem não soubesse, já é abrir oportunidade. Vamos iniciar o estudo de princípios básicos da fé cristã e iremos abordar esses tópicos aí. Mas enfim, ficará para o final da aula, vamos falar mais sobre. Ele se entregou por todos nós com o propósito de purificar a todos. Quem esteve no estudo de Apocalipse ouviu bastante isso. Somos selados por Deus, somos selados por Cristo por meio do seu sangue. Nós somos salvos, somos purificados dos nossos pecados, temos vestes celestiais agora. Ele purificou a todos para que fôssemos um povo de exclusividade dele, dedicado à prática do que é bom. E o que é a prática do que é bom? A piedade. É, mas não é. A promoção da fé. Perfeito, a promoção da fé. E atrelado à piedade e ao pleno conhecimento, fazem todo o pacote office aí da fé cristã. Se unirmos tudo, não tem como você ter só a piedade e não buscar o pleno conhecimento, ou você não promover a fé e ser piedoso. Se você é piedoso, você consequentemente promove a fé. É tudo um grande grupo. Como o Enio bem fala, 1 mais 1 é igual a 1. Aqui, 1 mais 1 é igual a 1, não é igual a 2. Perfeito. Concluindo então no versículo 15, nós vemos que é isso que nós devemos ensinar. Se nós ensinamos de acordo com as Escrituras, nós podemos, com muito amor, encorajar e repreender qualquer um usando a própria sã doutrina. Nós teremos autoridade para fazê-lo e com muito amor, pois estaremos usando a palavra do próprio autor da criação para isso. Não estaremos fugindo de nada do que nos foi ensinado. Por exemplo, o que eu estou ensinando vocês hoje, vocês poderão usar no seu arsenal espiritual para enfrentar falsos ensinamentos. Assim como a próxima aula que teremos aí de Colossenses, quinta-feira, poderemos utilizar os ensinamentos para estarmos munidos contra o mal no mundo, para estarmos preparados. Claro, não estamos estudando sobre a armadura de Deus, mas estaremos com o capacete do conhecimento. Estaremos preparados para dar razão da nossa fé, enfim. Mas, com tudo isso, estaremos promovendo a fé que é dos eleitos de Deus. Porque a fé não é só minha, ela é dos eleitos, ela é de todos, como nós vimos no versículo 12. Ou no versículo 13, desculpa. Ela é de todos. No 11, gente, desculpa, tá difícil. Isso aqui não funciona muito bem. Pode ter pouco cabelo, mas tem pouco neurônio também. Perfeito. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou já vamos para o resumo do capítulo direto? Por favor, Mauro. Esse capítulo, versículo 15, né, é tão interessante, as três, como se fossem três responsabilidades que está sendo dada a todo, né, a todo discípulo de Jesus, que ele deve, né, ensinar, exortar e repreender. Se todo discípulo de Jesus agir desta forma, ele estará realmente promovendo a fé que é dos eleitos.
E são 3 ensinos básicos para todo discípulo. É ensinar, exortar e repreender. E isso é a função de todos nós. Perfeito. E a gente finaliza vendo ninguém o despreze. E é importante nós prestarmos atenção nessa palavra, porque muitas vezes vamos sim exortar ou vamos repreender alguém que está fazendo algo errado e podemos ser desprezados. Mas saiba de uma coisa, você está promovendo a fé que é dos eleitos de Deus. Então sua parte está feita. Você não tem que se preocupar, mas fulano pontou o dedo na minha cara, me deu um soco quando eu corrigi ele. O cara me deu um tiro depois que eu corrigi ele. Como assim, cara? Um tiro assim com as palavras, aquela flechada com as palavras que dói na alma. Você fez sua parte. É difícil aceitar, mas você fez sua parte. Ninguém o despreze por isso. E se a pessoa o desprezar, aí é ela com Deus, já não é mais com você. Perdoe primeiro, então você pode continuar promovendo a fé que é dos eleitos de Deus. Pode falar, Gui. Essas repreensões e tudo mais, lembrando, né, que tem que ser feita no sentido de promover a fé, não de despromover o irmão, né? Não de diminuí-lo, de mostrar que ele é menos, de ofendê-lo. Olha, você não faz nada direito, né? Não. É a fim de que a fé dele seja promovida também, né? E isso é extremamente importante, porque, né, até eu estava conversando com a minha mãe, e a Letícia também fala um pouco sobre isso. Por exemplo, às vezes faz uma mensagem, eu não sei se a mensagem ficou boa, porque os irmãos falam, boa mensagem, mas não sei se eles estão falando boa mensagem por educação, ou se realmente a mensagem foi boa, né? Então, eu falo para a Letícia, olha, tenha pessoas que você fala assim, me fale a verdade. Eu quero ouvir que se ficou ruim, se eu falei muito rápido, se eu gaguejei. Eu quero uma crítica construtiva, eu quero que você promova a minha estrutura, a minha pregação, né, a forma que eu vou pregar. Eu quero que você me ajude a melhorar, né? E às vezes na igreja acontece isso, né? O irmão tá fazendo coisa errada e porque ele é nosso amigo, porque a gente gosta dele, não, deixa, coitadinho. Não, meu amigo, né? Nós temos que promover a fé dele também, não negligenciar a fé dele, né? Então, se é feito com a intenção de promover a fé, meu irmão, vai na fé, né? Vai na fé 2 vezes. Na sua e para promover a do outro. Porque faltam pessoas que façam isso com amor, né? Querendo de fato promover a fé. Então, é muito importante tudo isso e, enfim, né? A gente sabe como às vezes acontecem as coisas aí. Perfeito. Como a Lele bem disse, tudo que fizermos para Deus deve ser feito com excelência. Exato. Aí a correção, ela ajuda nisso. E quantas vezes eu já não fui corrigido por grandes amigos meus? E foram correções que doeram, óbvio, e ainda bem que doeram, porque isso permitiu a promoção da minha fé e permitiu que eu promovesse a fé a outros também. Porque se não fossem, definitivamente não foi o Guilherme. Guilherme jamais faria uma coisa dessas. Quantas vezes eu não fui corrigido e isso permitiu que eu pudesse estar aqui, por exemplo, dando essas aulas para vocês, que ajuda a promover a minha fé e espero que esteja ajudando a promover a fé de vocês também. E se estiver, glória a Deus por isso, que não seja acreditado a mim, que seja acreditado sempre a Deus. Pode falar, Carol / Ciro. Então, na minha versão aqui que eu estou usando, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a palavrinha que aparece é animar, né? Esse animar é bem interessante, certo? Porque às vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra, né, a fim de que ela dê continuidade naquilo que ela está falando. Tem pessoas que são muito críticas, né, a si mesmo, né, e elas se detonam, né, certo? E às vezes quando se dá oportunidade para essas pessoas, sabendo, assim, eu vou entrar assim, tem muito caso de jovens, né, certo, que estão começando, e a Letícia sabe melhor que eu, né, assim, por causa da idade, né, certo, ainda vão passar por uma certa fases, né, que precisam passar, né, que é independente, né, do conhecimento que tem ou do que são, do próprio desenvolvimento daquela fase da idade, né, certo? E acreditar nas pessoas, tá, é importante, né, de que elas são pessoas que são sinceras, certo?
São pessoas que realmente estão querendo cada vez mais dar de si para Cristo Jesus, tá? E essas pessoas merecem o quê? Serem animadas. Porque é muito fácil, eu acho que foi até falado, né? Você, quando vai falar, a pessoa faz um errinho ou outro, você vai lá, pau, critica, né? A pessoa cai, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ela não foi exortada com amor, né? O exortar com amor, certo? Sempre leva a pessoa a querer se superar, né? Porque é o amor de Cristo que é visto naquela fala, tá? De forma que essa é a forma como eu vejo, e eu achei essa palavra apropriada aqui, né? Para que o Tito usasse toda a sua autoridade, né? Certo? Ó, você tem autoridade, usa porque você tem, tá? Certo? Tanto para exortar os mais velhos, como as mulheres, como os mais jovens, certo? Essa autoridade você tem, então você usa, tá? Agora, eu vejo assim, Paulo, eu acredito assim, eu não sei qual a idade de Tito, né? Tá? Aí, mas eu acredito assim, que Paulo, né, conseguia fazer uma dupla muito boa com o Tito, né? Certo? Certo? Porque ele conseguia fazer de Tito uma pessoa que o representasse um pouco mais de juventude, né? Perante as outras pessoas, né? O incentivando, sim, a ele a ser uma pessoa que pudesse levar e dar continuidade, certo? Ele estava sendo treinado a dar continuidade para um Paulo que estava ficando mais velho. Perfeito. Muito obrigado, Ciro. Mais alguém tem mais algum comentário? Estão agregando bastante hoje, fico bem feliz quando tem comentários. Significa que a aula está rendendo. Se não, alguém fez o resuminho aí do capítulo? Tiveram 2 semanas para fazer, hein? Pô, eu acho que o resumo tá no final mesmo, ali no 15. Eu acho que resumiu bem, na verdade. Creio que foram os pontos, pra mim, né? Foram os pontos chaves que eu tirei do capítulo. Isso aí é desculpa para esqueci de fazer a lição de casa? Sim, com certeza. E eu não tenho vergonha de assumir isto. Bom, perfeito. Como muitos se manifestaram, eu vou dar o meu resumo, que pode estar diferente do que você pensou. E pode estar errado também. Mas, Terra, levantou a mão? Levantei. Que orgulho. Então, se eu puder te interromper, né, antes de você fazer o comentário final de todos, é interessante notar que o final do livro mesmo, ele vem como resultado de tudo que tem antes, né? Então você só vai ser respeitado e só deve ser, assim, aceito como uma liderança, aceito como alguém que exorta as pessoas, se você cumprir tudo que tem antes. Então é uma maneira de deixar interessante que é o resultado de todas as ações anteriores. A gente tem que pensar que a gente tem que meio que merecer ou fazer o nosso melhor, né? Para a gente poder chegar em um nível que a gente pode também repreender as pessoas e ser repreendido com sabedoria. Perfeito. Muito obrigado, Terra. Bom, vamos lá para o resumo do capítulo 2 de Tito, então. O capítulo 2, ele nos traz diversos conselhos para diversos grupos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, né? Todos os encorajamentos descritos servem para todo cristão. Todo cristão deve sim ser moderado, sensato, sadio na fé, no amor e na perseverança. Assim como devemos viver de maneira reverente e não sermos caluniadores. Palavra difícil. Nós devemos agir de maneira digna do evangelho, para que aqueles que nos criticam tenham vergonha de fazê-lo. Porque assim seremos irrepreensíveis em nossa linguagem. Se fizermos o que vimos nesse capítulo, nós vamos viver nossas vidas na promoção da fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento de Deus na verdade, segundo a piedade. E nós devemos viver essa nossa vida nessa promoção, reconhecendo a esperança da vida eterna prometida por Deus. Essas últimas 2 frases que eu falei
certamente serão citadas no capítulo 3 também. E no capítulo 3 tem um desafio especial, hein? Como é o último capítulo, fazer um resumão aí do livro inteiro. Não, brincadeira. Façam só o resumo do capítulo. E é isso. Alguém tem mais algum comentário? Se não, vou pedir que um varão abençoado faça uma oração para nós. Eu posso orar? Perfeito, por favor. Pode falar, Estevão. Ah, tranquilo então. Oremos. Senhor Deus Pai, grandioso Deus, chegamos em Tua presença. Mais um dia, Senhor, agradecendo este momento onde estamos aqui, lendo e aprendendo a Sua palavra. Que o Senhor esteja sendo adorado em tudo isso que nós estamos fazendo, que o Seu nome seja agradecido e que todos nós possamos, Senhor, estar também promovendo essa fé. Que possamos estar andando nessa piedade e que em tudo o que formos fazer, Seu nome seja levado e mais pessoas estejam dentro, encontrem, participem desse eterno plano de salvação. O nosso desejo, Senhor, é que mais e mais pessoas entreguem as vidas ao Senhor para que seu nome seja mais e mais adorado por mais pessoas. Que possamos, Pai, estar dedicados nessa nossa vida e que o Senhor nos abençoe, nos dê força para que possamos permanecer firmes e fiéis até a nossa morte ou até que o Senhor volte. Cuide de cada um aqui, de cada família, Senhor, de cada luta que cada um pode estar passando em suas casas, em suas vidas pessoais e tudo mais. O Senhor sabe da dificuldade de cada um. E que o Senhor possa estar fortalecendo, consolando cada um aqui, para que possam continuar firmes na Tua palavra e não nem pensar em desistir desse maravilhoso evangelho. Cuide de nós, nos dê uma boa noite de descanso agora, e que possamos, Senhor, estar todos os dias da nossa vida vivendo para Ti. Em nome do Filho de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Pessoal, antes de ir embora,